Um feliz sábado a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Então já quero dar um abraço aqui para a Flávia, para o Lucinaldo, para o irmão Edgar, né? Toda a sua família que eu tenho certeza que está acompanhando, ao Ocimar aqui que também está nos acompanhando, o Manuel Calixto. Então Deus abençoe grandemente vocês nesta manhã de sábado. Agora há pouco tivemos ali o nosso momento da escola sabatina, né, junto com o pastor Renan, e com certeza foi muito produtivo. Sei que muitas pessoas gostaram, aproveitaram. É um tema bastante relevante e que nos trouxe aí muitos esclarecimentos com relação à forma de estudarmos a Bíblia, a forma de lidarmos com o texto bíblico, principalmente referente àqueles textos que são mais difíceis de se compreender. Então, foi algo muito positivo. E agora, nesse momento, vamos então dar procedimento ao nosso culto. E primeiramente quero pedir que você feche seus olhos para orarmos, falarmos com Deus e pedirmos a sua presença nesse momento. Então ore aí junto comigo. Querido Deus, Pai amado Senhor, agradecemos a Ti pelo cuidado, pelo carinho, pela proteção e pelas oportunidades que o Senhor nos concede de mesmo à distância estarmos aqui reunidos. Somos gratos pelo momento da escola sabatina e agora pedimos a Tua bênção neste culto divino. Que o Teu nome seja louvado e engrandecido. Isso que pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse momento vamos para o nosso Provai e Vede, onde na mensagem de mordomia de hoje, nós teremos uma pequena reflexão sobre o que é pacto. Então preste atenção que vai ser algo bem interessante. Oi! Jack! E aí, tudo bem? Tudo! E você? Eu tô bem. E aí, o que você achou do sermão de hoje? Bem, é sobre isso que eu queria falar. Manda ver. O que o pastor quis dizer quando falou sobre pacto e pactuantes? Bem, pactuantes são aqueles que prometeram exercer sua confiança no Senhor, retornando regularmente a Ele uma determinada porcentagem de sua renda como oferta, além do dízimo. Mas o dízimo não é suficiente? Na verdade, não. De acordo com Malaquias, capítulo 3, versículos 8 a 10, ambos são igualmente exigidos por Deus e a ausência de qualquer um resultará em desonestidade contra Deus. Certo, mas qual a diferença entre eles? Bem, o dízimo é uma porcentagem específica da renda estipulada por Deus, 10%. Por outro lado, ele permite que cada um de nós decida a porcentagem a ser dada como pacto. Entendi. Outra diferença é que, enquanto o dízimo deve ser usado exclusivamente para apoiar o ministério autorizado, as ofertas vão abranger uma gama mais ampla de necessidades importantes para a pregação do Evangelho ao redor do mundo. Certo. Mas por que você está perguntando? Você ficou intrigada com um assunto? Não, é que às vezes sinto que Deus está me chamando para dar um passo de fé, para me tornar uma pactuante. E acho que isso vai me ajudar a ser mais consistente, entregando ofertas a Deus tão regularmente quanto regulares são as suas bênçãos financeiras. Não de acordo com o meu coração, ou por simpatia, por apreciar projetos ou por causa de apelos do púlpito, mas a toda vez que Ele me abençoar com renda. Acho que você está no caminho certo. Eu tenho que ir. A gente vai se falando, tá? Obrigado pela explicação. Por nada. Qualquer coisa, tô aqui. Beleza, até mais. Tornar-se um pactuante significa honrar ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O resultado é que se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Que as promessas de Deus sejam cumpridas em sua vida enquanto você segue sua palavra.
Coloquemos nossos desejos por último e primeiro Deus. Então veja como é importante não a questão apenas do dízimo, mas também o seu pacto com Deus. Então, esteja em um relacionamento mais profundo com o Senhor, honrando por meio das suas ofertas e pactos. E agora, nesse momento, chama aí todas as crianças da sua casa, da sua comunidade. Eu não sei como é que você está aí nesse momento, no seu quarto, na sua sala, na sua garagem, né? Uma dica boa. Você tem uma garagem aí, coloca uma garagem aberta, mesmo que as pessoas não possam estar aglomeradas, mas coloca a TV ali virado para a rua e deixa o povo escutar a mensagem de Deus. Então chama toda a criançada agora para aprendermos e refletirmos um pouco mais no momento da nossa adoração infantil, que a história de hoje é bem interessante. Vai falar sobre 2 personagens bem importantes na história cristã. Então, vamos lá. Olá, feliz sábado! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a uma adoração infantil. E você já está aí esperando este momento. Vocês se lembram que sábado passado foi o grande casamento de Isaac e Rebeca. Eles se casaram e começaram uma família feliz. Rebeca queria muito um filhinho e começaram a orar a Deus sobre este filhinho. E Deus enviou 2 filhinhos para Rebeca e Isaac. Sim, ela ficou grávida de gêmeos. Que alegria, que felicidade! Naquela época tinha uma regra social e uma regra divina que dizia o seguinte: o filho que nascesse primeiro seria o primogênito. Que palavra diferente, primogênito. Ou seja, este filho, ele herdaria todas as riquezas do seu pai, da sua família. E quando Rebeca foi ter o seu parto, quem nasceu primeiro foi Esaú, cabeludinho, e logo em seguida veio Jacó. Que felicidade, o lar agora estava completo. O tempo passou, eles foram crescendo e se tornaram 2 jovens. Olha só como eles eram bem iguaizinhos, mas eles eram bem iguais por fora. Tinha algumas diferenças, como Esaú tinha mais pelos no corpo, mas o jeito de ser dos 2 era bem diferente. Jacó cuidava das ovelhas, era mais tranquilo, mais pacato, ficava mais em casa. Esaú não, já era mais ativo, gostava da caça, vivia no campo. A Bíblia diz que Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. Que coisa estranha, né? Papai e mamãe devem amar todos os filhos de maneira igual, mas lá aconteceu isso. Uma pena. Certa vez, Esaú estava voltando do campo depois de uma grande caçada. Estava com muita fome. Quando ele chegou na sua casa, Jacó estava lá e havia preparado um prato delicioso. Que cheirinho, estão sentindo aí o cheirinho gostoso da comida de Jacó? E Esaú chegou e falou: Jacó, por favor, me dê um pouquinho da sua comida, eu estou com muita fome. Nessa hora, Jacó bolou um plano e falou assim: eu posso até te dar um pouco da minha comida, mas ela vai ter um preço. Que preço foi este? Nós vamos saber no próximo sábado como terminou a história desses 2 irmãos.
Quando os irmãos se dão bem na família, o lar é muito mais feliz. Eu espero que você se dê bem com seu irmão, com a sua irmã, porque é isso que Deus deseja para todas as famílias. Na Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 1 diz: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado pela nossa família. Nos ajude a aprender desta história de Esaú e Jacó. Nos ajude a nos darmos bem com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com toda a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Então agora, depois de uma bela reflexão para as nossas crianças, vamos cantar ao Senhor, entoar lindamente essa música para preparar o nosso coração, preparar a nossa mente para a mensagem que iremos receber e estudar. Então, cante alegremente agora esse hino tão maravilhoso e tão bonito. Então veja que maravilhoso é cantar, é glorificar e saber que Cristo está conosco e que nós somos de Jesus. Essa é a nossa verdadeira alegria. Então nesse momento, feche seus olhos, vamos falar com Deus e meditar na palavra desta manhã. Então oremos. Querido Deus, Pai amado Senhor, agradecemos a Ti pelo carinho, pelo cuidado e pelo momento que o Senhor nos concede de estarmos estudando a Tua palavra. Pai, nesse momento,
que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos dê iluminação, sabedoria para aquilo que nós iremos aprender. E ajude-nos a colocar em prática. É isso que pedimos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bem, antes de irmos para a mensagem desta manhã em si, eu quero aqui mais uma vez dar e desejar um feliz sábado aos nossos queridos irmãos. Então, quero aqui dar um abraço e um bom sábado, a irmã Emília. Irmã Emília, estamos orando por você, que Deus esteja cuidando da sua vida e que sua saúde seja restabelecida logo. Estamos em oração. Aqui quero dar um abraço aos meus familiares, aqui é o meu sobrinho Elian, ao Ed aí que está nos acompanhando, a Marcela, ao Maurício. Maurício, um abraço, que Deus abençoe, espero que esteja tudo bem com você, espero que logo possa estar visitando-nos aí em Osasco, quem sabe, também. Um abraço à Ana Lúcia, a Gisele, a irmã Maria Helena, um abraço, irmã Maria Helena, que Deus esteja abençoando aí você, ao Fernando, ao seu neto e ao pessoal aí do Espírito Santo Pinhal, a irmã Vandelma. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Mas nesse momento, eu quero fazer uma pequena homenagem aos nossos queridos anciões. Hoje, dia 20 de junho, é dia do ancião adventista. Então, em toda a América do Sul, está sendo celebrada essa data, está sendo relembrada essa data. E aos nossos queridos anciões aqui da Igreja do Cambuci, um grande abraço e que Deus esteja abençoando grandemente vocês. E a divisão preparou um vídeo muito especial para esse momento e aqui eu quero transmitir esse vídeo, uma mensagem de reflexão, uma mensagem de apoio a cada um dos nossos anciões da nossa igreja e também das demais igrejas e que Deus esteja os abençoando. Então, assista e reflita com muito carinho essa mensagem que a divisão preparou para cada um de vocês. E de repente, tudo mudou. Mas a missão e o pastoreio não. Porque quando a missão é pastorear, não há limites. Distanciamento social não é distanciamento espiritual ou emocional. Hoje, não precisamos tocar para sentir. Porque o pastoreio não está em quarentena. Então, aos nossos queridos anciões, aos nossos pastores locais, os pastores de cada igreja, que são os nossos anciões, que Deus esteja conduzindo, fortalecendo, e mesmo em momentos de distanciamento social, mas que as vossas orações e as vossas ações para pastorear o povo de Deus continuem eficientes, e tenho a certeza que Deus está conduzindo cada um de vocês. Então, nesse momento eu quero fazer uma pequena oração de bênção e agradecimento aos nossos anciões. Então, oremos. Pai amado Senhor, em especial, queremos agradecer a Ti por nossos anciões e pedir que o Senhor os continue conduzindo e abençoando. Pai amado, conceda-lhes sabedoria, forças para superar cada dificuldade e para serem homens de Deus guiados por meio da Tua palavra para conduzir o Teu rebanho à salvação. Esteja com cada um deles. E aqui eu nomeio o Eupídio, o nosso querido irmão Abimael, e também a todos os demais. Abençoe, Pai, a cada um deles. Isso aqui pedimos, agradecemos, em nome de Jesus.
Amém. Pois bem, vamos então para a nossa mensagem desta manhã. Irmãos, primeiramente eu quero, para a reflexão, ler o texto de Salmo capítulo 91, o verso 14, 15 e 16, Salmo 91, verso 14, 15 e 16, que diz assim: porque Ele me ama e eu o resgatarei. Porque conhece meu nome, eu o protegerei. Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Estarei com ele na aflição, eu o livrarei e lhe trarei honras. Eu o satisfarei com uma vida longa e lhes mostrarei a minha salvação. Veja, o Salmo 91, ele é composto, a sua principal temática é justamente a proteção de Deus em momentos difíceis. E justamente nós estamos passando por um momento difícil. E o que é que nós podemos aprender e lidar com tudo isso? Veja, as dificuldades, as provações, as provas, elas têm aí, nós podemos colocar como duas máximas, duas afirmações que são quase que verdades absolutas. Ou nós somos atingidos pela provação, pela dificuldade, ou nós provocamos a provação, ou nós provocamos a dificuldade. Essa é a verdade. Ou seja, ou nós somos o passivo na provação, ou nós somos o ativo na provação. Não tem um terceiro caminho, não tem uma terceira corrente. É assim que funciona. Quando nós somos o passivo na provação, ou seja, quando a provação nos alcança, quando ela atinge a nossa porta, quando ela invade a nossa vida, o que é que nós devemos fazer? Porque quando nós somos o ativo na provação, ou seja, quando nós provocamos a provação, quando nós buscamos pela provação, ou quando nós acabamos prejudicando a outra pessoa, quando provocamos a provação em outra pessoa, a nossa atitude deve ser de reconciliação, de reparação e de ajustes de contas. Arrumar aquilo que nós bagunçamos. Mas quando nós somos o atingido, quando nós somos a vítima, o que é que nós devemos fazer? Sabe, a pergunta que sempre vem na nossa mente é: por que isso está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz? Qual é o meu pecado? Qual é a minha falha? Onde foi que eu errei? Senhor, e agora, por que isso acontece comigo? Essa é a pergunta que sempre vem na nossa mente. E principalmente hoje, será que eu sou responsável por tudo que está acontecendo hoje? Não, mas eu sou atingido por ela. Eu não busquei tais coisas, mas hoje eu sou atingido. Tenho que ficar recluso em minha casa, eu só posso sair na rua se for algo assim muito essencial. Por causa de algumas realidades, alguns estão aí com os seus salários em risco, com os seus empregos em risco. A família pode estar um pouco debilitada, mas não fomos nós que provocamos tudo isso. Então, será que a nossa pergunta deveria ser: por que isso está acontecendo comigo? Bem, eu quero que na mensagem desta manhã, em vez de você pensar nessa pergunta, eu gostaria de provocá-lo a que a partir de hoje você começasse a olhar esse momento, a olhar essas situações com outra perspectiva e começasse a fazer um questionamento diferente. E que questionamento eu gostaria que você começasse a praticar a partir de hoje, depois da reflexão que nós teremos agora? É a seguinte: o que eu posso aprender com tudo isso? Diante dessas dificuldades, diante dessas tribulações, provações, o que eu posso aprender? O que eu tenho que melhorar? O que eu preciso mudar? Então essas questões são essenciais e nos ajudam a crescer e a superarmos as dificuldades. Porque justamente esse é o tema central da manhã de hoje: crescendo na provação. Como é que eu posso crescer diante disso? É justamente pela forma como eu a enxergo, ou pela forma como eu a encaro, em vez de querer questionar e buscar entender por que tudo isso está acontecendo,
eu te desafio a você começar a tirar lições positivas e justamente coloque em prática essas perguntinhas. O que eu posso aprender com tudo isso, com as dificuldades, com as provações, o que eu posso aprender, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar. Isso servirá de crescimento pessoal e também crescimento familiar aí para você. Então, esse primeiro momento do sermão, eu quero analisar com vocês bem rapidamente a questão das provações que Cristo passou, e em específico, a tentação lá no deserto. Então, esse primeiro bloco do sermão é Cristo na provação. Quando nós olhamos o relato de Mateus e o relato de Lucas ali, né, nos capítulos 4, tem a história da tentação de Cristo lá no deserto. O livro de Marcos nem o livro de João relata isso, somente o livro de Mateus e o livro de Lucas. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 4, e nós lemos, né, o que é que nós vemos ali? O evangelista Mateus ele afirma que Cristo ele foi levado ao deserto, o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo, pelo adversário. E isso acontece no momento em que Cristo está mais vulnerável, ou seja, no final dos 40 dias ali, que ele se encontra no deserto, então o diabo vai lá e o tenta, o ataca. Essa é a visão que temos quando nós lemos o Evangelho de Mateus. Quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, qual é a perspectiva que nós temos? É de que Cristo ele foi guiado para o deserto, e lá ele se encontra com Satanás, ele passa 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás. E numa dessas tentações é o que está ali relatado. Então, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas traz algumas perspectivas diferentes, mas o que nós podemos analisar é o seguinte, que a situação não foi fácil para Jesus. Em suma, o Espírito Santo o levou para o deserto com um propósito, mas no meio do caminho Satanás chegou e buscou atrapalhar o preparo e o ministério de Cristo. Porque quando nós olhamos todo o contexto bíblico, não somente do Evangelho de Lucas, do Evangelho de Mateus, mas todo o contexto bíblico, e percebemos os momentos em que algumas pessoas passaram pelo deserto, ali nós temos uma perspectiva um pouco diferente. Por exemplo, né, quando nós olhamos a história de Jacó, a história de Moisés, a história do povo de Israel no Monte Sinai, a própria história de Elias, eles passaram pelo deserto. E o momento que eles passaram pelo deserto foi o momento em que eles tiveram um encontro com Deus e também foi um momento de transformação. Jacó, quando se encontrou com Deus, ele ficou espantado porque ele viu a porta dos céus, então ele chamou o local ali de Betel, foi no meio do deserto. Moisés, ele teve um encontro com Deus no deserto, na sarça ardente, e ali Deus falou com Moisés. O Monte Sinai, no meio do deserto, o povo de Deus teve um contato com Deus e ali recebeu os 10 mandamentos e toda a aliança. Elias, quando estava em um momento vulnerável de sua vida, fugindo de Jezabel, ele no deserto, Deus o encontrou ali e o fortificou. Então, quando nós olhamos principalmente no Antigo Testamento, deserto tem a ideia de quê? De encontro com Deus, um local de refúgio e também de transformação. Mas quando nós olhamos na história de Cristo, o deserto, que a princípio deveria ser o momento em que ele iria se encontrar com Deus, um momento de preparo para o início do seu ministério, ali foi o momento de provação para ele. Ou seja, um intruso aparece. E aqui eu quero tirar uma lição básica, é de que assim, muitas vezes a aprovação ela é um intruso na nossa vida. Não é algo que nós esperamos, não é algo que nós queremos. Muitas vezes nós planejamos de uma certa forma, mas a aprovação vem. Então ela é um intruso. Às vezes ela não é um intruso. Mas o que devemos ter em mente
é que Deus ele sempre está conosco. É que Deus sempre está nos acompanhando. Em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas lutas, Deus sempre está conosco. Porque depois que Cristo passa pela provação no deserto, anjos vêm e o amparam. Quando nós vamos para o Salmo 91, novamente, todo o Salmo 91 demonstra que Deus está conosco. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 ao meu outro lado, mas eu não sou atingido porque Deus está comigo. Quando eu vou para o Salmo 121, eleve meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus sempre está conosco. Então, hoje, no momento difícil que nós passamos, Deus está com você. Esse é o primeiro ponto. Por mais que não seja algo planejado, por mais que seja um intruso na nossa vida, Deus está comigo e com você. Mas que lições nós podemos aprender diante de tudo isso? Né? Porque nós vemos aqui Cristo na provação e eu na provação. O que eu posso aprender com tudo isso? Nós vamos ver e ler alguns versos aqui essenciais e tirar algumas lições básicas e importantes para o nosso bom convívio. E aqui eu quero projetar para vocês alguns versos e assim refletirmos e meditarmos nesses versos. Primeiramente, quando nós vamos para 1 Pedro capítulo 4, o verso 12 e o verso 13, o que o apóstolo Pedro ele diz o seguinte: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Você percebe o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui para mim e para você? Ele está dizendo o seguinte, a prova, as provações é uma oportunidade que nós temos de sermos participantes do sofrimento, ou seja, do ministério de Cristo, e que por causa disso nós devemos nos alegrar. Então, primeira lição aqui para mim e para você, quando passarmos por provações, ou o momento em que nós estamos passando aqui, não fique triste, se alegre. Devemos nos alegrar, porque isso é uma forma de estarmos participando do sofrimento de Cristo, do ministério de Cristo, mas não apenas isso. É um fogo que é destinado para nos provar, é destinado para nos refinar. Então isso é algo muito importante para mim e para você. Então, a primeira lição, a aprovação, ela nos refina. É um momento em que estamos participando do ministério de Cristo em seu sofrimento. Portanto, se alegre. A nossa postura na aprovação não é de entristecimento, mas sim de alegria. E que outra lição nós podemos tirar para o nosso crescimento no meio da aprovação? Ainda com o apóstolo Pedro, agora ainda em sua primeira carta, mas no capítulo 1, versos 6 e 7, diz: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, que outro ponto é importante no meio da provação? Ela serve para refinar a nossa fé. Ela serve para purificar aquilo que nós somos. Assim como o ouro é refinado no fogo, assim também a nossa fé ela é refinada, ela é apurada, ela é aprimorada na aprovação. E uma outra coisa interessante que o apóstolo Pedro coloca aqui é que isso é por um breve tempo. A aprovação não dura a nossa vida inteira. A aprovação não é algo perpétuo.
ela é apenas por um período. E quando nós comparamos as nossas provações com a vida eterna que o Senhor Jesus tem a nos oferecer, ela não é nada. O que é um período de provação comparado à eternidade? Não é nada, é um breve tempo. Assim também na nossa vida, quantas vezes nós passamos por provações? Será que todo dia é uma provação para você? Ou será que todo dia é uma provação para cada um de nós? Eu espero que não. Por favor. Senão fica difícil até de viver. Imagine todo dia um dia de luta. Mas mesmo que seja assim, olhe para a eternidade. Porque os sofrimentos comparados com a eternidade é um breve período de tempo. E Pedro tinha isso em mente quando ele diz: por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Breve período de tempo. Mas mesmo nesse breve período de tempo, é necessário para o refinamento da nossa fé. É necessário para sermos preparados ainda mais. E há uma citação que eu quero passar aqui para vocês, que diz assim: quando Davi andava em fuga pelo deserto, perseguido por seu próprio filho, ele estava sendo preparado para se tornar o suave cantor de Israel. A cova e a masmorra foram as melhores escolas em que José foi diplomado. O furacão que desmantelou a tenda de Jó e matou-lhe os filhos preparou o homem de Uz para escrever o magnífico poema que tem sido o encanto de todas as épocas. Não existe outro meio de extrair da palha o trigo senão trilhando-a. Não há outro meio de purificar o ouro, é ouro aqui, senão queimando-o. Então perceba, as faculdades, as escolas dos grandes líderes na Bíblia foram as provações. Porque mais uma vez eles não ficaram se questionando ou não permitiram que esse questionamento tomasse conta do seu ser. Por que isso está acontecendo comigo? Não. Mas sim, o que eu posso aprender com isso? Por meio das provações, José se tornou um ótimo governante. Por meio das provações, Davi pôde preparar e produzir hinos que são valiosos e que falamos até hoje. O que se encontra ali nos Salmos. Por meio das provações, Jó, ele pôde compreender plenamente mais a ação de Deus e a agir com sabedoria com as bênçãos que lhe foi restituída. Então, a provação, ela ajuda a refinar a nossa fé. Se hoje muitas vezes nós achamos que a nossa fé ela é falha, que a nossa fé ela é fraca, são nesses momentos que devemos nos agarrar a Deus e assim a nossa fé estará aprimorada. Que outra lição nós podemos aprender para o crescimento da nossa vida no meio da provação? É o que diz Tiago capítulo 1, o verso 12. Diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Você percebeu aqui o que Tiago está dizendo? A aprovação é como se fosse uma prova. E quando nós passamos por ela, nós somos aprovados. E logo, logo nós iremos receber a nossa recompensa, ou seja, a nossa coroa. Em suma, a aprovação provoca aprovação. A aprovação provoca aprovação. Porque quando permanecemos fiéis a Deus, quando permanecemos unidos a Ele, o nosso ser, o nosso íntimo, ele vai se fortalecendo. E a cada luta, a cada vitória conquistada em meio à aprovação, é uma aprovação para a eternidade. E aqui há uma citação maravilhosa de Ellen White, no livro O Maior Discurso de Cristo, página 10.
que diz o seguinte: as palavras do Salvador contêm também uma mensagem de conforto para os que sofrem aflição ou privação. Nossas tristezas não brotam da terra. Deus não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Quando permite que nos sobrevenham provações e aflições, é para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então perceba o que Ellen White está dizendo aqui. Deus não tem prazer em mandar provações ou aflições, e nem sempre é Ele quem manda. Nem tampouco Ele se alegra no entristecimento de seus filhos. Mas quando Ele permite que isso aconteça, é para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, aqui para termos a nossa fé refinada. Se recebida com fé, a provação que parece tão amarga e difícil de suportar, provar-se-á uma bênção. Quando nós encaramos a provação com fé, aquilo que é amargo se torna bênção. O golpe cruel que desfaz as alegrias tornar-se-á o meio de fazer-nos volver os olhos para o céu. Quantos há que nunca teriam conhecido Jesus se a tristeza não os houvesse levado a buscar dele conforto? As provações da vida são obreiras de Deus para remover de nosso caráter impurezas e arestas. Penoso é o processo de cortar, desbastar, aparelhar, lustrar, polir. É molesto estar por força sob a ação da pedra de polimento, mas a pedra é depois apresentada pronta para ocupar seu lugar no templo celestial. O mestre não efetua trabalho assim cuidadoso e completo com material imprestável. Se as suas pedras preciosas são polidas, só as suas pedras preciosas são polidas como colunas de um palácio. Você percebeu aqui? Olha que coisa maravilhosa. O que é que Ellen White está querendo dizer com tudo isso, a serva do Senhor? É que veja, Deus ele não se alegra com as provações, e nem é sempre Ele quem as manda. Mas quando Ele envia ou quando Ele permite, é para que o nosso caráter seja refinado. É para que a nossa vida seja transformada. É para que a nossa vida seja lapidada. Para que ela seja guiada de acordo com a vontade de Deus. E assim a pedra bruta, que é a nossa vida, seja transformada em uma bela pedra preciosa nas mãos do Senhor. Então isso é o que a provação deve provocar em mim e em você. Não deve provocar tristeza, não deve provocar desânimo. Veja, se recebida a provação com fé, ela se torna uma bênção. A melhor maneira de encarar uma provação é enxergando com aquele questionamento lá. O que eu posso melhorar com isso? O que eu posso aprender? Em vez de olhar para a provação, olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Olhe para o céu. E dessa forma você irá crescer, você irá se aprimorar por meio da ação de Deus. E aqui, o apóstolo Paulo nos dá uma quarta lição. Lá em Romanos capítulo 5, verso 3 e 4 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Só aqui daria uma semana de oração. Mas de uma forma bem resumida, quais são as palavras que eu quero destacar? Quando nós enxergamos a provação com um olhar positivo, com o olhar da fé, assim como nós vimos na citação da irmã White, o que é que a provação deve produzir em nós? Deve produzir perseverança, persistência em estarmos agarrados com Deus. Que outra coisa a provação ela produz? Quando eu tenho a minha perseverança
fortalecida, isso vai nos produzir experiência de vida, experiência de relacionamento com Deus, experiência de vitórias com Deus, porque cada provação é uma experiência e cada luta vencida é uma vitória que vai me fortalecendo para as próximas provações. E dessa forma, isso produz o quê? Esperança. A cada vitória, eu tenho mais esperança de que Jesus está comigo e que logo, logo eu vou receber o meu galardão celestial. Que logo, logo eu vou receber a minha recompensa. Que logo, logo eu estarei com Jesus. Que isso daqui é passageiro, que isso daqui logo vai passar. Mas que por meio disso eu estou produzindo bons frutos. Então veja que maravilha. Em meio às dificuldades que estamos passando agora, enxergue desse jeito. Então, Cristo ele foi vitorioso. Quando passou por suas provações, aqui eu retomo a questão dele no deserto. Anjos estavam amparando Jesus. Assim, eu e você, em meio às nossas provações, nós devemos crescer em meio a essas dificuldades. Nós devemos aplicar aquilo que nós aprendemos hoje. Ou seja, na provação devemos nos alegrar porque nós estamos sendo participantes do sofrimento de Cristo. A provação é a forma de refinar a nossa fé. A provação é uma forma de produzir em nós aprovação. E a aprovação, ela produz em nós bons frutos. E dessa forma eu estarei crescendo. Eu estarei me tornando uma pessoa melhor, mediante a ação do Espírito Santo de Deus no meio da provação. E aqui, para fecharmos, o último verso desta manhã que quero deixar com vocês se encontra lá em Apocalipse, capítulo 2, o verso 10 e 11, que diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Aqui, a princípio, a mensagem é para a igreja de Tiatira, mas aplicando para nós, é a mesma coisa. Não devemos temer as coisas que temos de sofrer, o que nós estamos sofrendo. Não abaixe a cabeça, não fique triste, não fique lamentando. Não tema, porque Deus está com você. Por isso, ser fiel até a morte. Mesmo que a provação, mesmo que a aflição produza a minha morte, mesmo assim, eu tenho que permanecer fiel a Deus e não temer. Sabe por quê? Porque o que é que Deus diz? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, a morte eterna. Por mais que a provação possa tirar a minha vida nessa terra, nesse momento, mas se eu permaneço fiel a Deus, se eu cresci com Deus, se eu me alegrei em meio às dificuldades com Deus do meu lado, se a minha fé foi refinada, foi apurada, se as provações da minha vida foi confirmando o meu trajeto com Deus, foi me produzindo bons frutos, mesmo que eu morra, Deus irá me ressuscitar e eu não sofrerei o dano da morte eterna, porque receberei meu galardão. Porque o tempo de provação que passamos aqui é um breve curto de tempo, comparado à eternidade que Ele tem a nos oferecer. Então, meu amigo e amado irmão, sei que todos nós estamos passando por lutas, por provações, por dificuldades, por período não muito fácil da nossa vida. Eu sei que muitos perderam alguma coisa, perderam até algum ente querido. Mas saiba de uma coisa, Deus não desamparou você. E que a partir de hoje, pelos olhos da fé, você comece a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Perceba Deus ao teu lado. E aqui o perceber não é um sentimento, é convicção.
Seja convicto de que Deus está com você, lhe ajudando, lhe fortalecendo. E com certeza você será um vitorioso. E cresça no meio das provações, para que a tua experiência sirva de inspiração para as outras pessoas também. Então, nesse momento, eu quero que você cante alegremente esse hino tão alegre, tão especial do nosso hinário, o hino 233. E abra teu coração a Deus e seja uma pessoa que no meio da provação tem a convicção de que Deus está com você, que você se alegra, você é refinado, você é preparado para receber o teu galardão. Então, cante alegremente comigo esta linda canção. Então, veja que maravilhoso. Quando Cristo está no nosso coração, nós temos alegria. Seja nos momentos mais felizes ou seja nos momentos mais tristes. Nós temos paz. E aí é quando nós entendemos aquilo que o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças. Dá graças por quê? Porque Deus ele sempre está conosco. Nos momentos alegres, nos momentos tristes, Deus sempre está conosco.
No momento da bonança ou no momento da aflição, Deus sempre está conosco. E a nossa alegria maior deve ser firmada na certeza de que essas coisas que passamos aqui são passageiras. Porque logo, logo nós entraremos na Canaã celestial. E aí sim nós devemos perceber que o tempo de provação que passamos aqui foi um breve curto, comparado a toda a eternidade que o Senhor tem a nos oferecer. Então nesse momento feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, agradecendo a Ele por esse momento. Então oremos. Querido Deus, Pai amado Senhor, obrigado Senhor por mais um momento de reflexão e de estudo da Tua Palavra, de aprendizado. Pai amado, quão bom, quão maravilhoso é saber que o Senhor está conosco. E que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós podemos tirar lições valiosas para nosso crescimento, para fortalecimento da nossa fé, porque não é por nossas forças, mas sim pela Tua força. Porque tudo podemos naquele que nos fortalece. E é o Senhor quem nos fortalece. Então fortaleça a nossa vida nesse momento difícil que passamos, mas que com os olhos da fé possamos enxergar os benefícios e as mudanças que o Senhor quer promover em nossa vida, em nosso caráter, para sermos refinados e preparados para entrar na Canaã celestial como pedra preciosa do Teu palácio. Por favor, Senhor, esteja com cada um que nos assistiu, que nos acompanhou. Abençoe a vida de cada um, que o Senhor atenda os desejos do íntimo do coração de cada um deles. E que a Tua vontade seja soberana em nossa vida. Pai amado, agradecemos a Ti pelo cuidado, pelo carinho, pela atenção que o Senhor nos proporciona. Isso é o que pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Que você se faça presente também no nosso encontro amanhã, às 18 horas, dando continuidade ao nosso estudo do Mistério da Profecia. Alguns dos nossos membros já recebeu o seu livro, os demais vão receber, mas não se preocupe, nos acompanhe e vamos aprender ainda mais sobre o amor e a esperança de Deus. Então, um bom sábado e que Deus se faça presente na vida de cada um de vocês. Esse é o meu desejo, a minha oração. Amém. Crescendo